Revisão Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Paraná para soldado, aula 1. Olá, pessoal! Sejam todos aí muito bem-vindos aqui ao nosso Aprova Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou geógrafo por formação, sou economista também, e nós estaremos, a partir de agora, analisando com você a nossa banca para o concurso aí de policial e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná. Nós sabemos que a nossa banca é a FUNPAR, ligada aí, à Universidade Federal do Paraná. Lembrando, que no passado ela também era chamada de NC-UFPR, E, portanto, é importante que a gente tenha clareza, de qual é o tipo de questão que é cobrado, pela FUNPAR. Infelizmente, a gente não tem muitas questões relacionadas à geografia em provas anteriores para soldado, mas a gente tem uma grande leva de questões voltadas aí para aspirante da Polícia Militar. Então, a partir daí, a gente traçou aqui no Aprova um diagnóstico de prova. Essas provas, via de regra, não envolvem pegadinha e, portanto, o aluno pode ficar absolutamente tranquilo, porque a banca não tem a característica de colocar pegadinhas, por exemplo, como o CESP, o UNB. Por um outro lado, são questões que normalmente trazem um texto para apoiar a resolução da questão e logo depois eles colocam lá uma série de afirmativas para você julgar se é verdadeiro ou se é falso, ou ainda coloca lá alternativas com números e a partir daí eles perguntam qual é a somatória dos números que estão corretos, quais são os números daquelas afirmativas que estão corretas e, portanto, envolve aí a necessidade da gente ter uma análise muito clara de cada uma dessas afirmativas. Não obstante esse fato, a gente foi buscar algumas questões que caíram em prova para soldado lá atrás, em 2013, que é para a gente ter uma noção do grau de dificuldade. Óbvio que a prova para aspirante a oficial, ela tende a apresentar um nível de dificuldade maior do que aquela verificada para soldado. Mas o nosso objetivo é a gente tentar trazer as questões de prova para você perceber o nível de dificuldade, fazer uma revisão completa de todo o conteúdo de geografia, ao mesmo tempo ter a capacidade de fixar isso na memória e entender esse conhecimento de maneira definitiva e verificando lá quais são as estratégias que nós podemos utilizar para fazer uma boa resolução de prova. Portanto, a nossa estratégia dessa revisão é fazermos aí o maior número possível de questões. E em cada uma dessas questões, a gente terá a oportunidade lá de verificar os elementos que acabamos de citar. Como que a banca cobra o tema, quais são os temas mais cobrados, se existem mecanismos que a gente tem que se recordar para fazer uma boa resolução e o grau de dificuldade. Nisso, nós trouxemos aqui o programa para a gente revisar com você. E eu pude perceber que a banca ela faz uma certa insistência em determinados temas, como, por exemplo, industrialização, a parte de urbanização e população, bem como temas relacionados à globalização. Então são temáticas aí que a gente vai ter que ter uma atenção especial para poder revisar esse conteúdo com você, ok? Então vamos repassar aqui rapidamente o conteúdo que está lá no nosso edital e a gente vai ver que cai praticamente, todo o conteúdo de geografia de ensino médio e aí há algumas exceções, eles não colocaram lá para o nosso conteúdo a parte de relevo, tanto Brasil quanto mundo, quanto compreensão sobre relevo, também não colocaram nada sobre vegetação, então toda aquela parte de conjuntos vegetativos no Brasil e no mundo também não cai. Não caiu também hidrografia, foi algo que foi retirado aí do nosso edital, portanto a gente está fora dele, mas caiu uma série de questões que se referem aí à cartografia, um elemento absolutamente fundamental, e a gente vai ter a oportunidade de resolver questões de cartografia aqui, de orientação espacial, e ao mesmo tempo
focando lá naquelas questões que têm maior premência dentro da prova, né? Globalização, urbanização, industrialização e população. Bacana? Então vem para cá, vamos repassar rapidamente com você aqui, né, o nosso conteúdo programático. Então, nós temos lá então a nossa banca Funpar, né? As inscrições estão abertas aí até o dia 4/5/2020 e a prova, a priori, né, será no dia 28/6. A gente vai observar aqui o conteúdo programático, né, de geografia. Eles colocam lá, né, toda a parte de população, então implica desde a estruturação, né, em Paraná, Brasil e mundo, conceitos demográficos, a própria estrutura demográfica, né, com distribuição de população, movimento migratório, impacto ao meio ambiente, risco ambiental. Pegam uma questão da transformação das relações de trabalho e a economia, ainda dentro de população, a diversidade étnica e cultural da população brasileira, botando questões de gênero, sexualidade e étnico-racial. Espacialidade e identidade territorial no Brasil, e a partir daí ele parte para uma parte de economia, né, de geoeconomia, que é a estrutura produtiva brasileira, do Paraná e do mundo. Aí ele fala do espaço geográfico na formação capitalista, recurso natural e parte, então, para a parte de agropecuária, estrutura e dinâmica agrária, industrialização, complexo industrial, espacialidade do setor terciário, rede de transporte que dá suporte a esse aspecto econômico e parte aí para a urbanização. Então, produção, planejamento, estruturação do espaço urbano, relação rural-urbana, evolução da estrutura fundiária brasileira, da divisão da terra, né? Temos aí a parte de agronegócio, povos e comunidades tradicionais, produção e comercialização de alimentos, estrutura e organização política do Brasil, produção histórica e contemporânea, federalismo, federação e divisão territorial. A partir daí, formação e problemática contemporânea de fronteira, parte de conflito geopolítico emergente na área ambiental, social, religiosa e econômica, e aí ele parte para um elemento, né, de geografia sob o ponto de vista mundo, a ordem mundial, território, né, e território supranacional, regionalização, globalização e a última parte, representação do espaço terrestre, parte lá de cartografia, pegando a evolução da representação cartográfica, forma básica de representação do espaço terrestre, escala, reconhecimento e cálculo, sistema de coordenada geográfica. Portanto, a gente pode observar que, além disso, projeção cartográfica, identificação de elementos de representação cartográfica, leitura de carta, planta, mapa e cartograma. Portanto, é um conteúdo, pessoal, muito extenso, mas que a gente vai ter a oportunidade de revisar aí, se não todos, quase todos os pontos ou os pontos principais, para a gente sair daqui com um conhecimento bastante consolidado. Legal? Então não vamos perder tempo não, vamos logo de cara aqui para a nossa primeira questão. A primeira questão, pessoal, é uma questão aí de 2013, né? A banca era a Fafipa, né? Tá para a PM do Paraná, prova aí para soldado da Polícia Militar, e ela diz assim para a gente: sobre as transformações demográficas que vêm ocorrendo nas últimas décadas no Brasil, assinale a alternativa correta. Então nós queremos a assertiva verdadeira. Vejamos a letra A. A base da pirâmide etária tende a ampliar-se, isto é, a aumentar o número de crianças em função da redução da mortalidade infantil e do aumento das taxas de fecundidade. Então, o primeiro elemento é a gente lembrar o que é a pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que nos permite saber a composição etária, de idade,
e de gênero, masculino ou feminino, de uma dada população. Nós dividimos essa pirâmide etária em 3 partes. A base, que é a população jovem. No Brasil, o IBGE classifica a população jovem como aquela de 0 a 19 anos. Depois, a que nós chamamos de corpo, que pega a população adulta, 20 a 59 anos. E, finalmente, a população do ápice da pirâmide, que é a população idosa, 60 anos ou mais. O ponto-chave é que só de analisar uma pirâmide etária, eu consigo extrair uma série de informações absolutamente fundamentais para a resolução de uma questão. Então vem para cá para o quadro para a gente tentar ver isso junto. Então, fazendo a nossa revisão aqui, nós vamos chamar uma pirâmide etária aqui de pirâmide etária do tipo 1, tudo bem? Essa pirâmide etária do tipo 1, né, é uma pirâmide etária que se parece literalmente com um triângulo, né, com esse formato. Então, lembrando aqui, né, do lado esquerdo, por convenção, eu tenho normalmente os homens e no lado direito eu tenho as mulheres. Tenha muita atenção nisso na hora da prova, né? Isso é uma convenção, mas não necessariamente precisa ser assim. Do lado esquerdo, né, nós temos lá a divisão etária da população. Lembrando, etária, divisão por idade. E na base, né, eu tenho então, né, a população, e essa população ela pode estar em termos absolutos, ou seja, em quantidade, né, de indivíduos, ou ela pode estar em termos percentuais. Bacana? Via de regra, o que o IBGE nos diz, né? Que a base da pirâmide é a população de 0 a 19 anos. Nós temos o corpo da pirâmide, que é a população de 20 a 59 anos. E, finalmente, eu tenho o ápice ou cume dessa pirâmide, que é a população de 60 anos ou mais. A população de 0 a 19 anos, o IBGE classifica como população jovem. A população de 20 a 59 anos é chamada de adulta e 60 anos ou mais, população idosa. O que nós vamos observar olhando para essa pirâmide etária? E aí é muito importante que você olhe ela de baixo para cima. Então a primeira coisa que nós observamos, a base é larga. Se a base é larga, provavelmente, né, eu tenho uma situação de taxa de natalidade elevada, porque o número de jovens, né, é grande. Se a taxa de natalidade é elevada, provavelmente o crescimento vegetativo desse país, e lembrando que crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, essa taxa de crescimento vegetativo ela é positiva, nos mostrando que taxa de natalidade é maior que taxa de mortalidade. Professor, como é que eu sei isso, né? Porque a base é larga e a base compõe a população jovem, ok? Quando eu olho lá para o corpo dessa nossa pirâmide, nós vamos observar que ele é médio em relação ao ápice e à base. Portanto, né, a população economicamente ativa, né, que é o percentual da população em idade ativa, né, que exerce atividade remunerada ou está ativamente à procura dessa atividade remunerada, essa população economicamente ativa é média. Quando eu olho para o ápice da pirâmide, o ápice é estreito, me mostrando lá que a expectativa de vida, quantidade média de anos que uma pessoa vive ao nascer em determinado país, é uma expectativa de vida baixa, porque eu tenho poucos idosos.
Pois bem, um país que tem taxa de natalidade elevada e expectativa de vida baixa, via de regra, é um país subdesenvolvido. Então, observe que só da análise da pirâmide, sem qualquer texto, eu consigo extrair uma série de informações a respeito da mesma. Mas agora eu quero construir com você um outro tipo de pirâmide, que eu vou chamar de pirâmide do tipo 2. Então vem para cá. Eu tenho agora uma pirâmide do tipo 2. Ela é um pouco mais complexa para a gente construir, né? Mas vamos fazê-la por aqui para ver se a gente consegue entender o que nós estamos falando. Construindo aqui, então, a nossa pirâmide, né? O que nós temos? Nós sabemos que aqui nós temos a população jovem, que é a população de 0 a 19 anos. Aqui eu tenho a população adulta, que é a população de 20 até 59 anos. E aqui no ápice, observe lá que eu tenho a população idosa, 60 anos ou mais. Então aqui eu tenho o ápice da nossa pirâmide, também chamado de cume. Aqui eu tenho o corpo dessa nossa pirâmide e finalmente aqui eu tenho a nossa base, ok? Bom, então agora a gente vai fazer o mesmo exercício, só que olhando lá de novo, né, da base em direção ao ápice. E a gente vai tentar entender, né, como que essa nossa como é que essa nossa pirâmide etária funciona. Então vamos dar uma olhada aqui junto comigo, né? Primeiro, lá a nossa base. O que a gente vai perceber? Que a base da nossa pirâmide, ela é uma base estreita. Se ela é uma base estreita, então eu já posso dizer que o número de jovens é pequeno. Portanto, a taxa de natalidade é baixa. Quando eu tenho uma taxa de natalidade baixa, há uma grande probabilidade de que o crescimento vegetativo, que é a diferença, vamos lembrar, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ele seja, né, ou nulo ou negativo. Quando é que ele será nulo, né? Quando taxa de natalidade for igual à taxa de mortalidade. E quando é que ele será negativo, né? Quando a taxa de natalidade for menor que a taxa de mortalidade. Logo, esse crescimento é nulo ou ele é negativo. Mas olhando agora para o corpo da pirâmide, eu vejo que ele compõe a maior parte da população. Então eu tenho aqui uma população economicamente ativa que é alta, que é a população que exerce atividade remunerada. Quando eu olho para o ápice, esse ápice está se alargando, né? O que significa dizer, então, que eu tenho uma expectativa de vida que é uma expectativa de vida alta. Ora, um país que tenha uma expectativa de vida alta e uma taxa de natalidade baixa se encaminha, então, sob o ponto de vista demográfico, a ser um país desenvolvido. Repito, sob o ponto de vista demográfico. Qual é o grande ponto, né? É que a passagem daquela pirâmide etária que nós vimos no quadro anterior, olha para cá, essa aqui, a passagem dessa pirâmide etária para esta pirâmide etária, nós chamamos em geografia de transição demográfica. Tudo bem? E essa transição demográfica era de um país essencialmente jovem,
Vamos para a pirâmide anterior novamente. Aqui, ó, a maioria da população jovem, para agora termos uma população majoritariamente formada por adultos e cada vez um país mais formado por idosos. Essa transição demográfica é exatamente o que está acontecendo no Brasil no momento atual. Nós estamos saindo de um país jovem, formado essencialmente por jovens, e nos tornando cada vez mais um país formado por adultos e por idosos. Então vamos voltar lá na pergunta para ver se a gente consegue matá-la. Então a pergunta é, letra A base da pirâmide, portanto eu já sei tratar-se, né, de população de 0 a 19 anos, tende a ampliar-se. Então logo de cara já está errado, né? Porque o Brasil está fazendo aquela transição demográfica onde eu estou, né, encolhendo a base da pirâmide e ampliando o ápice. Então ele já diz aqui, a base da pirâmide etária tende a ampliar-se. Isso já está errado. Isto é, aumentar o número de crianças em função da redução da mortalidade infantil. A redução da mortalidade infantil no Brasil realmente aconteceu, mas isso não ampliou o número de crianças, né? Isso porque o Brasil não verificou o aumento da taxa de fecundidade, e sim a diminuição da taxa de fecundidade. E o que contribuiu para a redução da taxa de fecundidade no Brasil? Ocorre, primeiro, pelo surgimento e uso dos anticoncepcionais, portanto, camisinha masculina, feminina, dispositivo intrauterino, pílula anticoncepcional, ligadura das tubas uterinas, né, vasectomia, ou ainda, né, o método natural de prevenção à gravidez. Todos esses sistemas reduzem a taxa de fecundidade. Segundo fator, entrada da mulher no mercado de trabalho, postergando a natalidade e tendo uma tendência a ter um número de filhos menor. Terceiro fator, urbanização. Na década de 30, 75% dos brasileiros habitavam o campo. No último censo de 2010, 84% dos brasileiros habitam as cidades. O Brasil fez, então, uma das maiores inversões campo-cidade da história contemporânea da humanidade. Resultado, a gente pode observar que no meio urbano o custo de vida é mais alto e, portanto, as famílias tendem a ter menos filhos. E, por fim, nós vamos observar que no meio urbano o processo de edificação, de construção de prédios, né, porque o espaço urbano vai ficando cada vez mais escasso, coloca imóveis com tamanhos cada vez menores, o que não acomoda uma prole muito numerosa. Resultado, a letra A é falsa. Vejamos a B. O ápice da pirâmide, portanto lá em cima, tende a estreitar-se. Nós vimos que é exatamente o contrário, né? Ele tende a alargar-se, portanto, logo de cara é falsa. Em função das altas taxas de mortalidade ligadas à criminalidade. A criminalidade, de fato, é uma grande preocupação, mas ela não tem um impacto muito significativo na taxa de mortalidade de idosos. Portanto, alternativa falsa. Então, aqui está incorreto e aqui também está incorreto. Letra C. A porcentagem de idosos tende a crescer e a porcentagem de crianças de 0 a 9 anos tende a diminuir, podendo-se explicar essa tendência pelo aumento da expectativa de vida e, ao mesmo tempo, em que ocorre queda na taxa de natalidade. Opa! Foi exatamente isso que nós verificamos na nossa transição demográfica, da pirâmide do tipo 1 para a pirâmide do tipo 2. A alternativa correta, portanto, nossa letra C. Mas vejamos por que não a D. As taxas de escolaridade,
aumentam nas regiões sul e sudeste. Pessoal, a gente não consegue verificar a taxa de escolaridade pela pirâmide etária. A única coisa que dá para saber é a composição etária e de gênero. Então eu não tenho como saber isso aqui. E as taxas de analfabetismo continuam crescentes na região norte e nordeste. Eu também não consigo verificar isso aqui através de uma pirâmide etária, nas quais o número médio de anos de estudo é cada vez menor. Então observe lá que as duas afirmativas não dá para saber a partir de uma pirâmide etária. Mas e se a gente considerar, professor, de maneira isolada, as taxas de escolaridade aumentam no sul e sudeste? Correto. E as taxas de analfabetismo continuam crescentes na região norte e nordeste? Falso, né? A taxa de analfabetismo no Brasil tende a diminuir. Portanto, ele diz, nos quais o número médio de anos de estudo é cada vez menor. Também está errado. A tendência é que o nível de escolaridade cresça a nível nacional. Porque não a é, professor? O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no Brasil indica que as regiões Sudeste e Norte, então aqui Sudeste e Norte, a qualidade de vida tende a se tornar melhor, ao passo que nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul, os índices de qualidade de vida tendem a se reduzir. Alternativa errada, né? A gente sabe que o Brasil tem uma tendência de melhora no IDH em todas as macro-regiões brasileiras, embora nós tenhamos um relatório de IDH que é diferenciado. A região Sudeste e Sul tende a ter um IDH melhor, enquanto que as regiões Norte e Nordeste tendem a ter um IDH pior. E isso nos leva à pergunta, professor, o que é o IDH? Vamos lembrar. Quando a gente olha, né, para o chamado IDH, então essa revisão é muito importante, né, que é o nosso Índice de Desenvolvimento Humano, utilizado pela ONU para tentar compreender o grau de desenvolvimento de um país. Lembrando que o IDH varia, vamos colocar ele aqui, varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor o nosso IDH. Ele se baseia em 3 indicadores, né? O primeiro indicador, não ficou bom aqui, vamos puxar uma setinha mais para baixo. O primeiro indicador é o quê? É a chamada expectativa de vida, também conhecido como longevidade. É a quantidade média de anos que uma pessoa vive ao nascer em determinada localidade. Países desenvolvidos tendem a ter uma expectativa de vida muito maior do que países empobrecidos ou subdesenvolvidos. Portanto, isso me revela a qualidade de vida da população. O IDH se baseia ainda na escolaridade. E aqui eu quero saber 3 informações, né? Primeiro, o número, então aqui de novo, o número de anos de escolaridade atual, depois o número de anos de escolaridade projetada para os próximos anos e também o número de analfabetos em relação à população total. Países desenvolvidos tendem a ter um nível de escolaridade maior e menor número de analfabetos. Países subdesenvolvidos, o contrário, menor escolaridade e mais analfabetos. Finalmente, nós temos o que nós chamamos de PIB per capita, que significa literalmente PIB por cabeça, né? Como é que a gente faz o cálculo do PIB per capita, né?
pega o PIB, soma de todas as riquezas produzidas internamente pelo país durante um ano e divide pela sua população. Nós temos um problema com o PIB per capita porque ele apresenta uma forte distorção, né? Porque ele ignora que poucas pessoas têm muita renda e muitas pessoas têm pouca renda. Porém, eu tenho que pegar um dado econômico qualquer, né? E aqui no PIB per capita, ele representa, no IDH, 1/3 do indicador. 2/3 do indicador são dados sociais, e isso tende, né, a diminuir a distorção do IDH. Então, voltando aqui, né, nós já vimos que a letra E está errada, gabarito da nossa primeira questão, então, a letra C. Vamos para a segunda. Nossa segunda questão, de novo de 2013, para PM Paraná Soldado, pergunta assim: assinale a alternativa correta sobre crescimento vegetativo e teoria da transição demográfica. Então vamos lá, né? A gente está falando exatamente daquilo que nós citávamos ainda há pouco. Então vamos só lembrar o seguinte, né? O que é o nosso crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Observe que isso aqui é diferente de crescimento populacional. Crescimento populacional é igual a crescimento vegetativo mais o saldo migratório. O que é o saldo migratório, né? Ele inclui lá todo o processo de emigração, de saída de população, menos a imigração, que é a entrada de população. Tudo bem? Então eu quero saber lá o saldo migratório, beleza? Portanto, crescimento vegetativo não leva em consideração o saldo migratório, crescimento populacional leva em consideração o saldo migratório, emigração menos imigração. Voltando na questão, ela me pergunta então assim, letra A fase final de transição corresponde a um momento em que tanto as taxas de natalidade como as de mortalidade são baixas. A fase final de transição demográfica não é aquela que nós vimos lá na nossa pirâmide etária, onde a base se estreita, mostrando que a taxa de natalidade é baixa. O ápice da pirâmide não se amplia, ele não se alarga, mostrando que a expectativa de vida é maior e, portanto, a taxa de mortalidade também é baixa. Então, a fase final da transição corresponde a um momento em que tanto as taxas de natalidade como as de mortalidade são baixas, resultando em um relativo equilíbrio demográfico, isto é, uma condição no qual a população não cresce e nem decresce significativamente a cada ano ou período de análise. É aquela condição onde o crescimento vegetativo ele é chamado de nulo ou neutro, condição na qual CV vai ter que taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade. Opa, é exatamente isso que acontece lá no final da fase de transição demográfica, de um país jovem para um país de adultos e idosos. Portanto, o gabarito correto aqui é a nossa letra A. Mas vejamos as demais. Na fase inicial da transição demográfica, o país apresenta elevada taxa de mortalidade, até aqui ok, porque o ápice da pirâmide do tipo 1, que nós vimos lá, ele é estreito, revelando baixa expectativa de vida e, portanto, muita mortalidade, mas baixa taxa de natalidade. Está errado. No início da transição demográfica, a base da pirâmide é larga,
portanto, alternativa falsa. Na fase intermediária da transição demográfica, a taxa de natalidade tende a diminuir. A fase intermediária, pessoal, é o contrário, é aquela na qual a taxa de mortalidade cai primeiro e a taxa de natalidade só vai cair depois. E por que a taxa de mortalidade cai primeiro, né? Porque nós temos uma revolução médico-sanitária em curso. Então a gente verifica que a melhoria dos hábitos de higiene, uma alimentação mais farta e de melhor qualidade, o surgimento de medicamentos, de fármacos que previne, trata ou cura doenças, a possibilidade de avanços da medicina e uma ampla campanha de vacinação, ela primeiro reduz a mortalidade e só mais tarde, com o surgimento dos anticoncepcionais, é que a gente vai ver a queda da taxa de natalidade. Observe que a banca aqui, ela inverteu para induzir o candidato ao erro. Muito cuidado nisso. Então vamos lá. Na fase intermediária da transição demográfica, a taxa de natalidade tende a diminuir. Não, ela continua alta. Mas a taxa de mortalidade aumenta. Não, ela diminui. Devido às piores condições de vida, tanto no campo quanto na cidade, alternativa incorreta. Letra D. Do crescimento vegetativo, expressa a relação entre a natalidade e a mortalidade e a esperança de vida ao nascer. Assim, se as condições de vida são boas, tanto a natalidade quanto a esperança de vida ao nascer tendem a apresentar taxas elevadas. Não. Observe lá que se as condições de vida são boas, as famílias têm acesso a métodos contraceptivos, o que permite a redução da taxa de natalidade. Portanto, a natalidade estará em queda, enquanto que a expectativa de vida é que estará elevada. Portanto, alternativa incorreta. Veja a letra E. O processo de urbanização em nível mundial provocou um aumento do crescimento vegetativo das populações. Falso! Nós acabamos de ver que a urbanização cria 2 ou 3 condições, melhor dizendo, que são favoráveis ao decréscimo do crescimento vegetativo. Primeiro, no meio urbano, o custo de vida é mais caro e as pessoas tendem a ter menos filhos. No meio urbano, eu aproximo as pessoas do sistema de saúde, o que tende a criar planejamento familiar, que é a família decidir quantos filhos quer ter e em que momento quer tê-los. E, finalmente, o tamanho dos imóveis encolhe. Então, a urbanização, ela provoca a redução do crescimento vegetativo. E aí ele completa: isso ocorreu porque a vida urbana oferece mais oportunidade para os jovens, pressionando taxa de fecundidade para cima. Não, pressiona a taxa de fecundidade para baixo pelos fatores que nós colocamos. Logo, a nossa segunda questão, gabarito correto, letra A. Terceira questão. 2013, PM Paraná nos afirma assim. Aqui vamos ter atenção, tá? Porque ele está perguntando aqui qual é a alternativa incorreta. Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta sobre o conceito de etnia, raça, estado, país e povo. Então vamos lá. Letra A. O que define a etnia é, sobretudo, a identidade cultural do grupo, indicada por elementos tais como tradições, os costumes, as formas de comportamento e a língua. Observe, pessoal, que no passado nós acreditávamos que os seres humanos poderiam ser divididos em 3 categorias, Os negros, que nós chamamos de negroides, os brancos, chamados de caucosoides, e os amarelos. Nós estávamos redondamente enganados, Porque os seres humanos descendem de um mesmo tronco. Aliás, o nosso grupo
O Homo sapiens sapiens é apenas o grupo de hominídeos que sobreviveu, mas não é o único grupo de hominídeos que habitou sobre a Terra. O Pithecanthropus erectus, o Homo aforensis e tantos outros foram grupos de hominídeos que não sobreviveram. Nós descendemos de um mesmo tronco e, portanto, as diferenças de cor da pele, dos olhos, grossura, né, do fio de cabelo, largura, né, do nariz, depende de uma adaptação. Se nós olharmos, né, na África, sobretudo a África equatorial, com um nível de insolação muito alto, a maioria da população é negra. A pele produz melanina para proteger a pele contra os raios ultravioleta do sol. Os olhos ficam escuros pelo mesmo motivo, o cabelo engrossa, né, para proteger o couro cabeludo, e o nariz ele se achata para permitir a troca de calor por uma ventilação mais fácil. Quando eu vou para a Islândia, no extremo norte da Europa, o nível de insolação é ínfimo, é muito menor. Você tem 6 meses de inverno naquela região, praticamente. Resultado, a pele fica muito clara, perde melanina, o nariz afina para permitir aquecer o ar antes de chegar no pulmão, os olhos ficam claros, porque não tem necessidade de proteção para os raios solares, e o cabelo fica louro e fino. Então é um mecanismo, né, de adaptação. Bacana? Portanto, falar em raça não é um conceito correto sob o ponto de vista antropológico. O correto é falar em etnia. E etnia remete a quê, né? A cultura, hábito alimentar, modo de se vestir, religião, língua, folclore, crenças, ética, moral, visão do passado, visão do futuro. Essa alternativa está correta. Lembrando que nós queremos a errada. Então vem para cá. O que define etnia é, sobretudo, a identidade cultural do grupo, indicada por elementos como tradições, costumes, forma de comportamento e língua. Verdadeiro. B. O conceito de raça baseia-se em fatores biológicos, como a cor da pele, o tipo de cabelo, entre outros. Esse conceito tem sido questionado porque, apesar das diferenças de traços físicos entre os seres humanos, pesquisas científicas indicam que todos descendemos do mesmo grupo ancestral. Portanto, alternativa verdadeira. C. O Estado, em seu sentido político mais geral, pode ser entendido como uma instituição politicamente organizada que exerce a soberania sobre um determinado território. Vamos lembrar, qual é a definição de Estado, né? O Estado, primeiro, é aquele que tem a soberania sobre um território e, portanto, pressupõe a ideia de um território para acomodar um conjunto de população. Então, para o Estado, eu tenho que ter um território, a soberania sobre esse território e, obviamente, sobre os cidadãos que ali vivem, e eu preciso ter uma população, que não precisa necessariamente ser do mesmo grupo étnico. Eu posso ter uma nação pluriétnica, professor. Claro, peguemos a Bolívia, por exemplo. É uma nação pluriétnica. A maioria da população é de várias denominações indígenas, mas eu também tenho uma população branca de origem basicamente europeia. Nós temos, então, determinadas nações que têm uma unidade étnica e nações que são pluriétnicas. Não importa. Se eu tenho um território, tenho lá, né, o domínio, a soberania sobre esse território e eu tenho uma população, eu tenho um Estado. Bacana? Então, essa alternativa está correta. O Estado, em seu sentido político, pode ser entendido como sendo uma instituição politicamente organizada que exerce a soberania sobre um determinado território. Verdadeiro. D. O país, em termos abstratos, podendo ser controlado por mais de um Estado soberano,
mas habitado por uma nação homogênea. Alternativa claramente falsa. Um país não pode ser dominado por mais de um Estado soberano, porque se um Estado é soberano, ele exerce a soberania, ele domina a totalidade do território daquele país. Logo, eu não posso ter um país com dois Estados soberanos, porque, obviamente, uma coisa não encaixa com a outra. Alternativa incorreta e o nosso gabarito, a letra D. Portanto, aqui está errado, né? Eu não posso ter mais de um Estado soberano. A alternativa incorreta é a D. Mas vejamos aqui porque não a é. A palavra povo, no sentido jurídico-político, é o conjunto de cidadãos, é a população que habita o território sob a jurisdição de um Estado, tendo direitos e deveres políticos legalmente estabelecidos. Então, o povo, né, é a população que habita o território, que pode ser do mesmo grupo étnico ou pluriétnico ou multiétnico. Alternativa verdadeira. Vejamos a nossa quarta questão. 2013, PM do Paraná, pergunta assim: sobre o fenômeno da eutrofização das águas e suas consequências, assinale a alternativa incorreta. O que é a eutrofização? É quando eu tenho, abre aspas, uma superfertilização de corpos d'água, como rios, lagos, lagoas, etc., formado basicamente por material de origem orgânica. Então, essa fertilização da água por material orgânico, notadamente esgotamento sanitário in natura, esgoto sanitário, fezes e urina sem tratamento, lançado em rios, lagos, lagoas, igarapés e por aí vai. E ao criar essa superfertilização, eu permito lá um desenvolvimento descontrolado de uma bactéria que nós chamamos de bactéria aeróbia. A bactéria aeróbia, ela consome esse material orgânico no seu processo vital. O problema é que, como o próprio nome diz, se é uma bactéria aeróbia, ela consome oxigênio nesse processo. E ao consumir oxigênio, ela retira mais eficazmente o oxigênio da água do que, por exemplo, a biodiversidade aquática, como peixes e crustáceos, acabando por matar essa biodiversidade local. Isso é eutrofização. Bacana? Então confere comigo aqui. Sobre o fenômeno da eutrofização das águas e suas consequências, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. É um fenômeno provocado pela poluição química. Errado, né? Não é poluição química. É basicamente material orgânico em decomposição, principalmente decorrente da atividade industrial, e não ocorre sob condições naturais. Alternativa falsa é o nosso gabarito, a letra A. Vejamos por que a B está correta. É um fenômeno causado pelo excesso de nutrientes, compostos ricos em fósforo, nitrogênio, dentre outros, numa massa de água, provocando o aumento excessivo de algas e de bactérias aeróbias. Verdadeiro. C. O desenvolvimento excessivo dessas algas fomenta o desenvolvimento dos consumidores primários, como, por exemplo, a bactéria aeróbia, e, eventualmente, outros elementos dessa teia alimentar no ecossistema. Verdadeiro. O aumento da biomassa, isso é, da quantidade total de matéria viva, orgânica, no sistema aquático, pode levar a uma diminuição do oxigênio dissolvido, provocando a morte e consequente decomposição de muitos organismos. Leva à morte da vida aquática. Verdadeiro. Estão mais sujeitos ao fenômeno da eutrofização os cursos d'água que passam por zonas urbanas,
ou que recebem dejetos de esgotos domésticos, bem como cursos de água em área agrícola com uso intensivo de fertilizante químico, como o NPK, o nitrogênio, potássio e fósforo. Alternativa verdadeira. Gabarito, portanto, a nossa letra A. Quinta questão. 2013, PM Paraná, pergunta assim: sobre a evolução das cidades e das redes urbanas no Brasil, a partir da década de 1970, assinale a alternativa correta. Observe lá que rede urbana é aquela formada por um conjunto de cidades que estão ligadas por uma rede de fluxos. Esses fluxos podem ser fluxos de população que se desloca diariamente, de uma área para outra, mas pode ser também de bens e serviços. Portanto, toda rede urbana é aquela que se encontra integrada por uma rede de fluxos de bens e serviços, mas também de população sob o ponto de vista demográfico. Legal? Então vamos lá, vamos tentar resolver alternativa por alternativa. Então ele pergunta sobre a evolução das redes urbanas no Brasil a partir da década de 70, Então vamos lá. Ocorre o estancamento da criação de novos municípios e núcleos urbanos. Alternativa falsa. A Constituinte de 1988, ela permitiu novas emancipações de determinadas áreas através de plebiscito popular para a constituição de novos municípios. E, portanto, essa alternativa está errada. Veja a próxima. Redução da complexidade funcional dos centros urbanos. Observe que não há uma redução da complexidade, mas o aumento da complexidade funcional dos centros urbanos. Determinados centros urbanos são mais industriais, outros mais comerciais e voltados para serviços, outros ligados à atividade agropecuária que o circunvizinha e por aí vai. Portanto, eu não posso falar em redução de complexidade. Desarticulação entre centros e regiões e a intensificação da fragmentação regional. Exatamente o contrário, A rede urbana brasileira, ela tende a se densificar, se tornar cada vez mais densa, permitindo a criação de uma rede de cidades cada vez mais complexas, interligadas pelos meios de comunicação e de transportes que são cada vez mais eficientes. Portanto, há uma tendência de crescimento da rede urbana e de complexificação dessa rede urbana. E, portanto, não seu processo, como afirmado na questão, de desarticulação. Pelo contrário, há uma tendência de articulação, meios de transporte e comunicação. Bacana? Confere aqui. Então, a letra C está errada. A B também está errada. Vamos para D. Aumento da complexidade dos padrões espaciais da rede urbana e integração entre cidades, por meios de comunicação e de transporte mais eficientes. Gabarito a nossa letra D. Por que não a letra E, professor? Tendência à formação de circuito urbano mais simples. De cara já está errado, A tendência à formação de circuito urbano mais complexo, com crescimento das pequenas cidades e perda de importância das médias. Também está errado aqui. O que nós temos observado nos últimos anos no Brasil é uma migração de retorno da população dos grandes centros urbanos para as cidades pequenas e médias do interior, que crescem a uma taxa demográfica de maneira mais acelerada do que o grande centro urbano. As pessoas têm fugido do centro urbano grande em virtude do chamado caos urbano, trânsito caótico, nível de violência elevada,
falta de emprego, favelização, poluição, custo elevado dos terrenos, falta às vezes de emprego formal e por aí vai. As cidades pequenas e médias do interior têm ofertado lá exatamente o inverso, uma vida mais tranquila, níveis menos elevados de violência, níveis às vezes melhores, né, de saúde e educação, pelo menos até o nível médio. Vamos observar custo dos terrenos mais baratos e muitas empresas se deslocaram para o interior, gerando emprego e renda, ok? Então, aqui está errado, porque há um crescimento das cidades pequenas e médias e não a perda de importância de cidade média. Portanto, gabarito, nossa letra D. Sexta e última questão. Essa questão já é uma questão de 2018. Ela foi aplicada para a PM do Paraná, pela UFPR, e a prova é para aspirante. Ela vai apresentar um nível de dificuldade um pouco maior, mas vai servir para a gente fazer a revisão que a gente quer e ver como é que a banca cobra a questão. Então a banca perguntou assim: com respeito à globalização e seus impactos sobre o setor industrial, identifique como verdadeira ou falsa as seguintes afirmativas. Então observe lá, né? Primeiro a gente tem que definir o que é globalização. Sem ter nenhuma pretensão de abarcar toda a dimensão, globalização é o aumento das trocas em escala global. Essas trocas se aceleram porque eu tenho meios de transporte e comunicação mais eficientes, que vão permitir, nas palavras do geógrafo David Harvey, o encurtamento da distância pelo tempo. Então hoje eu não tenho mais somente a globalização do comércio, mas eu tenho a globalização da produção. A Nike é uma fabricante norte-americana de tênis que não tem mais fábrica nos Estados Unidos. E a pergunta é por quê? Porque a mão de obra americana é cara, o custo de produção é elevado. Nos Estados Unidos fica o quê? O design do produto, desenvolvimento, marketing, área financeira, logística, estratégia da empresa. E a produção física? Essa é basicamente feita na Ásia, de maneira muito especial, Taiwan, Coreia do Sul, Malásia, Indonésia e China, onde a mão de obra é mais barata, os sindicatos são fracos ou inexistentes, há incentivo fiscal com redução de carga tributária, bom mercado consumidor interno nesses países, sobretudo na China, um país muito populoso, energia considerada competitiva em preços internacionais, boa infraestrutura produtiva e de exportação. Como o cálculo da exportação de um produto é apenas 5% do seu valor, vale a pena, né, para a Nike produzir tênis na China e de lá espalhar pelo mundo como um todo. Legal? Um operário nos Estados Unidos ganha entre 2.000 a 2.500 dólares mês. Um operário na China, algo em torno de 133 dólares. Legal? Então vem para cá. Aqui ele pergunta assim: com respeito à globalização e aos impactos sobre o setor industrial, coloque como verdadeira ou falsa as seguintes afirmativas. Aqui, pessoal, vamos aprender a primeiro marcar verdadeiro ou falso para depois ir no gabarito. Porque o pessoal às vezes vai no gabarito e acaba se confundindo nas suas informações, né? E isso não é bacana. Então vamos passo a passo. A primeira diz assim: os investimentos e as inovações no setor de transporte e as políticas de abertura comercial praticada nos anos 90 em diante impulsionaram a realocação das indústrias em escala internacional. Alternativa verdadeira: meios de transporte e de comunicação encurtam a distância. A partir da década de 90, você abre o comércio mundial e isso permite que a Nike seja realocada dos Estados Unidos para a China. Tudo bem? Criando, portanto, pela primeira vez na história da humanidade,
não somente a globalização do comércio, mas a globalização da produção. Vamos para a próxima. Desde 1978, quando retornou à economia de mercado, a China vem experimentando um processo de industrialização, urbanização e de aumento da desigualdade de renda. Observe, do período em que a China foi uma China estritamente comunista, de 1949, na ascensão de Mao Tse-tung ao poder com seu Partido Comunista da China, até a sua morte em 1976, a China foi essencialmente um país agrário, pobre, sem conseguir se industrializar e dentro de um sistema comunista muito fechado. Em 1978, assume o poder na China Deng Xiaoping, que é considerado o pai da China contemporânea. Xiaoping é pragmático. Numa frase ele teria dito: não importa a cor do gato, desde que ele casse os ratos. Então a preocupação dele não era se o sistema era capitalista ou socialista. O que importava era a China se desenvolver. De lá para cá, a China adotou o capitalismo sob o ponto de vista econômico, não sob o ponto de vista político. Politicamente, a China permanece um país fechado na ditadura do Partido Único, que é o Partido Comunista da China, atualmente comandado pelo Xi Jinping. Mas, sob o ponto de vista econômico, a China criou as zonas econômicas especiais, onde valem regras capitalistas de mercado para compra e venda de bens e serviços e também de mão de obra. Se industrializou tão aceleradamente que hoje a China é a segunda maior potência econômica mundial. Por um outro lado, há uma forte desigualdade social entre uma população urbana, que tende a ser uma população mais rica, e a população que ainda está no campo, que é uma população mais pobre. Portanto, alternativa verdadeira. Portanto, alternativa aqui, verdadeiro. Vamos para a próxima. A industrialização chinesa representa um desafio para o Brasil, porque a China está deixando de importar produtos industriais brasileiros e deverá se tornar um competidor internacional na indústria automobilística e em outros setores importantes para o Brasil. Observe, a China é hoje a maior parceira comercial do Brasil, mas a China passou a comprar só o que ela precisa e quer, que é basicamente commodities agropecuárias e minerais: soja, milho, algodão, cacau, minério de ferro, petróleo, gás, são produtos que nós vendemos para lá. E a China tem vendido para o Brasil produtos industrializados, inicialmente de baixa tecnologia, como calçado, tecido, couro, eletroeletrônico, mas já começa a vender metal mecânico e automobilístico. O exemplo disso, no Brasil, é a Chery Motors, a Jack Motors e a Sangyang, que são todas empresas chinesas de automóveis. Portanto, a alternativa está correta. Alternativa aqui, verdadeira. Última. Nas últimas décadas, os investimentos industriais atraídos pelo custo da mão de obra na China e na Índia agravaram a pobreza de largas parcelas da população desses países, o que implicou no aumento do número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza em escala mundial. Alternativa falsa, né? Embora a desigualdade social na China e na Índia sejam grandes, a industrialização não agravou a pobreza, ela diminuiu a pobreza, sobretudo daquela população que migrou para o centro urbano. Portanto, né, nós temos as alternativas V, V, V e falso, gabarito aqui, a nossa letra E. Ok? Bom, pessoal, com isso então, nós encerramos essa nossa primeira aula por aqui. Mas eu quero desejar para você um fortíssimo abraço e bons estudos.